Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, entre aqui e conheça os outros vídeos que tem por aqui, várias playlists com temas diferentes, aqueles temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando saber um pouco mais, deixe nos comentários a sua sugestão de conteúdo, que eu virei fazer um vídeo especialmente para você. Como é esse vídeo de hoje? Olha a importância de você deixar o seu comentário, a sua dúvida ou a sua sugestão, porque o seu comentário pode se transformar em um vídeo cheio de explicações sobre aquele tema que você quer saber mais, aquele tema que você gosta, que você sente afinidade. Hoje é mais um Respondendo Vocês, onde estaremos tirando algumas dúvidas relacionadas à mediunidade intuitiva. Será que espíritos ruins podem nos influenciar através de pensamentos, através da intuição? Vamos saber mais sobre isso neste vídeo de hoje. Eu trarei para você uma explicação de fácil entendimento para você entender, para explicar sobre algumas coisas relacionadas a esse tema. Então, já clica aqui no gostei, já compartilha com outras pessoas que gostam desse tema, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já confere depois de conferir esse vídeo aqui até o final. Você entra e procura os outros vídeos que tem por aqui sobre mediunidade intuitiva. Tem 3 ou 4 vídeos sobre esse assunto na playlist sobre mediunidade, os tipos, vários tipos de mediunidade e suas características e a relação que eles têm com chakras. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem uma playlist só sobre isto aqui no canal. E esse vídeo de hoje também vai para esta playlist sobre mediunidade. Então vamos a mais um vídeo falando sobre mediunidade intuitiva e tirando a sua dúvida e respondendo vocês. Me acompanhe até o final e depois você deixa o seu comentário. Recebemos uma dúvida de um seguidor aqui do canal sobre mediunidade intuitiva e eu resolvi responder a sua dúvida através de um vídeo que seria mais fácil de explicar sobre o assunto. E também desta forma estaria respondendo talvez a dúvida de muitas pessoas sobre esse assunto. Então, o Samuel, ele deixou em um comentário de um vídeo sobre mediunidade intuitiva o seguinte comentário: pensamentos egoísticos, não necessariamente ruins, é indício de mediunidade intuitiva? Outra coisa, espíritos ruins podem influenciar a gente? Isto é, podem influenciar médiums intuitivos? E então, vamos por partes. Pensamentos egoísticos, não necessariamente ruins, é indício de mediunidade intuitiva? Necessariamente não. Quando falamos em pensamentos com caráter de egoísmo, são aqueles pensamentos que a pessoa tem onde ela se coloca em primeiro lugar ou onde ela pensa só nela. E isso não vem a ser necessariamente um caso de mediunidade. Em primeiro lugar, mediunidade é sentir em algum grau a influência de espíritos, seja vendo, como a mediunidade clarividente,
seja ouvindo, como a mediunidade audiente, seja sentindo, como a mediunidade sensitiva, entre outros tipos de mediunidade, seja até mesmo falando através da influência de alguns espíritos, como no caso de psicofonia, a chamada incorporação. E todos esses tipos de mediunidade já tem vídeo aqui no canal falando sobre cada um deles, todas essas as características. Enfim, quando falamos em mediunidade, estamos falando sobre a influência de algum espírito. Então, só vai ser um caso de mediunidade se houver algum espírito influenciando em alguma maneira, de alguma forma, em algum grau, a pessoa. Se não tem nenhum espírito por perto tentando essa influência, não há um caso de mediunidade. Portanto, ter pensamentos egoísticos pode não ter nada a ver com mediunidade, pode ser algo da pessoa mesmo, se a pessoa sempre teve esse tipo de pensamento, ou se aconteceu alguma coisa que levou a pessoa a começar a ter esse tipo de pensamento. Se considerarmos que seja um caso de influência de algum espírito, pode acontecer de algum espírito que está por perto perceber que a pessoa entrou em uma energia meio negativa e conseguir chegar até ela e tentar influenciar alguns pensamentos nela, aumentando ainda mais esse caráter de pensamentos egoísticos com mais frequência. Ok, mas então, afinal, como saber se é ou não influência espiritual esse pensamento que eu estou tendo? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu já falei sobre isso no vídeo sobre mediunidade por inspiração, que é muito semelhante à mediunidade intuitiva. São tipos de mediunidade muito sutis, muito fácil de acontecer e que todo mundo pode ter esse tipo de experiência algum dia. É aquele pensamento que surge de repente e algo que você nunca pensou antes. É difícil de decifrar se aquele pensamento é teu ou não. Para isso é necessário que a pessoa ela seja vigilante dos seus pensamentos, para captar esse pensamento e analisar da onde que veio aquele pensamento, se é dela, o que ela fez para atrair aquele pensamento, se não é, se é uma ideia nova que está chegando na tua cabeça nessa hora, uma ideia nova que está chegando até você, se é alguma ideia influenciada, algo que você nunca pensou antes. Aí nós temos um caso de algum pensamento que pode ter sido influenciado por alguma presença espiritual. Então, para conseguir saber se é um pensamento teu mesmo, que não tem nada a ver com alguma influência, ou se é um pensamento influenciado, é necessário haver, então, o conhecimento sobre o assunto. É necessário estudar sobre o assunto, ter esse conhecimento para saber o que está acontecendo e conseguir identificar dessa maneira se aquilo é teu ou não. E também ser vigilante dos pensamentos. Tudo começa pelo pensamento. Já falei isso em vários vídeos aqui do canal. Você já deve estar cansado de ver eu falando sobre isso. Tem um vídeo só sobre o poder do pensamento, que é muito importante para você entender algumas coisas. E é no pensamento que começa tudo, pois você só vai conseguir atrair uma influência espiritual de acordo com os teus pensamentos. Você pensou em algo
que esteja na mesma frequência de alguma presença espiritual e que tenha o mesmo caráter, bom ou ruim. Então, o pensamento, ele atrai algumas coisas. E então é importante a vigilância do pensamento. É vigiar aquele pensamento que está chegando agora. O que você estava fazendo naquele momento em que surgiu aquele pensamento? No que você estava pensando antes? Como andam os seus pensamentos, a tua vibração? Nós atraímos aquilo que nós vibramos, então é necessário que as coisas estejam na mesma frequência, vibrando na mesma frequência. Então, pensando coisas boas, estando sempre conectado com a espiritualidade, sempre no bem, com pensamentos positivos e bons, dificilmente uma energia ruim, contrária a isto, chegará até você. Então, a segunda parte da pergunta dele: espíritos ruins podem influenciar a gente? Pode. Pode influenciar sim, tanto bons como ruins. Isso vai depender da energia que você tem. Vai depender dos pensamentos que você está mandando para o universo. Vai depender da frequência que você está vibrando. Se você é uma pessoa do bem, iluminada, que tem essa conexão com a espiritualidade, que só pensa coisas boas, que não pensa coisas ruins, que só foca no bem, dificilmente uma energia ruim, contrária a tudo isso, vai conseguir atravessar essa energia que você cria ao redor de você. Você vai conseguir atrair essas criaturas que não são do bem se você começar a entrar na mesma frequência que elas. Ter pensamentos autodestrutivos, pensamentos ruins, desagradáveis, fazer coisas erradas. Enfim, é no pensamento que começa tudo. Tem muitos vídeos aqui que eu já falei sobre isso. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição deste vídeo para você assistir se você ainda não assistiu e refletir sobre esse assunto, porque são temas importantes. E o complemento da pergunta deste seguidor, né, quando ele questiona sobre espíritos ruins podem influenciar a gente, isto é, podem influenciar médiums intuitivos. Aí nós temos que diferenciar as coisas, pois médiuns intuitivos, no sentido de um médium que trabalha com a mediunidade, que já desenvolveu, tem uma mediunidade desenvolvida, bem aflorada, que trabalha com isso, uma mediunidade ostensiva, uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto, que já é bem familiarizado com todo esse assunto sobre mediunidade. Uma pessoa que trabalha com mediunidade já tem os seus guias espirituais, mentores e entidades. Uma pessoa que entende tudo sobre mediunidade vai saber se está recebendo um pensamento de algum espírito ou não. Vai saber reconhecer, vai perceber que existe uma influência espiritual lhe mandando alguns pensamentos. Então vai saber diferenciar e vai saber que aquela mensagem que está chegando é de algum espírito. Todo mundo é médium, todo mundo tem sim um pouquinho de mediunidade. Mas também tem as pessoas, assim como nós, que não trabalhamos com mediunidade, que não temos uma mediunidade desenvolvida, mas temos o
conhecimento sobre o assunto, temos a sensibilidade para sentir as presenças, sentir as energias dos lugares, das pessoas e até mesmo de desencarnados. Se a gente tem o conhecimento sobre esses assuntos e se somos vigilantes dos pensamentos, vigilantes das nossas sensações, a gente vai saber reconhecer que aquela energia que está chegando naquele momento não é nossa e está sendo influenciada por alguma presença. Mas se pessoas que têm uma mediunidade, mas não estuda sobre isso, não desenvolve, mas tem aquela mediunidade aflorada, mas se nega a trabalhar com isso ou a saber mais sobre isso, ou até mesmo desconhece esses assuntos. Essas pessoas, elas são muito fáceis de serem influenciadas, sim. Principalmente se os pensamentos e a energia da pessoa vai estar na mesma frequência daquelas presenças espirituais que estão por perto tentando influenciar essa pessoa. Isso pode acontecer. O que explicaria essa dúvida desse seguidor? Sendo pessoas que têm mediunidade desenvolvida ou não, que têm conhecimento ou não, que seja médium ostensivo que trabalha com isso, ou pessoas que não trabalham com mediunidade, ou que têm conhecimento, ou que não têm conhecimento nenhum. Espíritos podem influenciar os pensamentos de qualquer pessoa? Podem. Sim. Eles podem tentar influenciar, mas vai depender se a pessoa ela vai se deixar influenciar por esses pensamentos ou não. Se ela tem conhecimento sobre o assunto, ela pode simplesmente afastar esses pensamentos e não se envolver naquela energia. Se ela não tem conhecimento sobre o assunto, talvez ela seja mais facilmente influenciada e acabe absorvendo aqueles pensamentos como se fosse dela, porque ela não tem conhecimento para distinguir as coisas, saber o que é dela, o que não é. Então pode acontecer sim, vai depender também da energia da pessoa, porque nós só atraímos aquilo que nós vibramos. Então, se você vibra alto, só no bem, só na luz, nem uma energia ruim, negativa vai conseguir chegar até você. Você não vai sentir nenhum tipo de influência negativa. Agora você vai sentir essas influências chegando até você se os teus pensamentos aí estão tudo bagunçados, se a tua energia tá ruim, se você não tá num bom momento que só pensa coisas desagradáveis, você vai acabar atraindo esse tipo de energia e essa influência pode acontecer. Pensamentos enviados por desencarnados podem acabar se misturando com os teus e você vai pensar que é tudo teu. Então, ter esse conhecimento sobre o assunto, estudar e ser vigilante dos teus pensamentos, das tuas sensações, dos teus sentimentos, da tua energia é importante nesses momentos para não se deixar influenciar por essas energias que estão por aí. E aqui no canal tem muitos vídeos que podem te ajudar a entender melhor sobre esse assunto. É uma forma de você adquirir esse conhecimento importante sobre isso conferindo os vídeos que tem aqui, porque eles são de fácil entendimento. São vídeos que sempre tem exemplos, histórias reais, relato de experiência e é tudo fácil de entender. Se você não entender alguma coisa, você deixa nos comentários sua pergunta e eu volto e respondo você. Mas tenta conferir a playlist que tem só sobre mediunidade. Tem vídeos sobre mediunidade intuitiva, sobre mediunidade por inspiração,
sobre a mediunidade audiente, são mediunidades muito parecidas. E existe um vídeo lá na playlist que é a diferença entre cada uma dessas mediunidades. Então tá tudo explicado lá com exemplos, com relato de experiência, para explicar melhor o assunto de uma forma que você realmente consiga entender e diferenciar os tipos de mediunidade, o que é teu, o que não é. Tem muito vídeo sobre isso, tem os vídeos sobre as leis universais, que também é importante você dar uma conferida e assistir, por exemplo, o vídeo sobre a lei universal da atração e o da afinidade e sintonia, que é sobre aquilo que nós estamos falando hoje por aqui. Então, tem bastante explicação lá de como que essas coisas funcionam, de como que essas leis universais funcionam na sua vida. Se você quer saber mais sobre a intuição, tem a playlist da Semana da Intuição, com vários vídeos falando sobre várias coisas relacionadas à intuição. E lá você vai saber que intuição não é pensamento. O que será que é então? Dá uma conferida lá para você entender melhor o assunto e saber que influências, sejam boas ou ruins, vindas de presenças espirituais, através da mediunidade por intuição, ela pode chegar até você não apenas por um pensamento. Você vai entender aquela situação como um pensamento que chegou, mas elas podem chegar através de um sentimento, de uma sensação, de um pressentimento. Vai da maneira de cada pessoa entender o que está sentindo. Então confiram todos esses vídeos que tem por aqui. Tem sobre o poder do pensamento, que é importante. Coisas que você pode atrair através do pensamento. Tem histórias reais lá naquele vídeo para explicar melhor o assunto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os vídeos importantes que tem aqui no canal sobre esses assuntos, onde tem esse chamada reflexão e onde tem muito conteúdo para você saber que pode ser útil na sua vida e que você pode aprender tudo aquilo que você precisa na hora, para usar na hora de ter alguma experiência dessas, para saber identificar o que é teu, o que não é, ou se você está sendo influenciado ou não. E então eu espero ter respondido você. E resumidamente seria isso, né? Os espíritos ruins, eles podem influenciar não só os ruins, mas os bons também. Podem tentar influenciar qualquer pessoa, seja médium. Aliás, todo mundo é médium, né? O que difere é o grau de intensidade e manifestação que cada um vai sentir da sua mediunidade. Mas pode sim acontecer de espíritos indiferentes, né? Se é bom ou ruim, tentar influenciar alguma pessoa através de pensamentos. Pode, mas vai depender da pessoa em questão se deixar influenciar, absorver aquele pensamento, absorver aquela ideia, se envolver naquela energia, ou também vai depender da pessoa entender o que está acontecendo, perceber que aquilo não é dela e afastar, não se envolver naquela energia. Também pode acontecer da pessoa ser uma pessoa muito iluminada, muito da luz, muito do bem, e de esse tipo de influência não conseguir nem chegar até ela, ela não vai sentir nada mesmo. Porque não é a mesma frequência, né? O espírito e a pessoa não estão vibrando na mesma frequência. O espírito se é ruim e a pessoa, se ela está vibrando alto, só no bem, a influência
negativa não vai conseguir nem chegar até a pessoa, ela não vai sentir nada. Somente vai sentir a influência de espíritos do bem, que estão vibrando na mesma frequência que ela. Será que deu para entender? Me conta aqui nos comentários se você entendeu esse conteúdo de hoje ou se eu compliquei ainda mais a tua vida. Se ficou ainda mais dúvidas sobre isso, deixa nos comentários, que talvez a sua dúvida ou a sua nova pergunta se transforme em um outro vídeo falando mais sobre esse assunto, esclarecendo mais algumas coisas que ficaram pendentes. E é um tema, sim, curioso, que desperta muito interesse nas pessoas. E é sempre muito bom saber mais sobre isso. Então, deixa o seu comentário se você entendeu o assunto ou se você prefere que eu explique melhor sobre alguma coisa que você não entendeu direito. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.